Pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Eu sou a Debbie Buffoni e nós estamos aqui com a live que vamos abordar o assunto de relacionamentos. E mais uma vez a Elis está aqui com a gente, Elis Adão, que é psicopedagoga. Ela trabalhou já por muitos anos nessa área. Ela é especializada, ela é psicoterapeuta também, especializada em transtornos emocionais graves, especializada em psicanálise infantil, também relacionamentos e terapia de casal. E ela atende em seu consultório em Campo Grande ou online para qualquer parte do mundo. Eu vou deixar aqui para vocês todas as maneiras que a gente tem para entrar em contato com ela. Por favor, façam isso, porque eu posso dizer para vocês que eu sou uma beneficiada, porque eu já sentei no divã dela e vi que bênção isso foi para minha vida. Tá? Então ela está aqui de volta. Bem-vinda, Elis. Oi, Debbie, oi, pessoal. Quero te agradecer novamente pelo convite. É sempre um prazer participar dessas conversas no seu canal e que a gente possa levar informação e conhecimento, né, para as pessoas que necessitam, para que elas percebam, né, o mundo em que elas estão vivendo, as pessoas que estão à sua volta e a gente possa de alguma forma ajudar, né, de alguma maneira. Com certeza, Elis. Porque nós participamos de um grupo social, né? Eu digo, eu e você participamos de um grupo de umas 100 pessoas, e a gente vê aqui ou ali algumas situações que a gente vê os relacionamentos sendo refletidos e alguns problemáticos. E é por isso que a gente teve essa ideia de fazer essas lives, e essa aqui é a segunda. Então, você poderia fazer uma recapitulação do que a gente falou, do que você falou na live passada, porque são tantas maravilhas que você fala, tanta honra que você diz, que eu queria que você fizesse essa recapitulação do que foi a live passada. Quem quiser ir assistir, vai lá e assiste, mas se não quiser, ela vai aqui colocar os principais pontos do que a gente Tá. falou. É importante, né? Porque algumas pessoas, até para entender, né, sobre o que que a gente vai falar de uma forma mais específica hoje. Bom, Uhum, no nosso bate-papo anterior, nós falamos sobre quatro tipos de relacionamentos que predominam, né, uhum, no nosso cotidiano. Um deles é aquele relacionamento saudável, que é o sonho, né, de todo mundo, uhum. mas que ainda que seja saudável, nós precisamos entender que nós somos pessoas diferentes, que tivemos educação diferente, né, temos conceitos diferentes sobre N assuntos, então, muitas vezes, ainda que nós estejamos vivendo um relacionamento saudável, haverá conflitos de ideias, conflito de conceitos, né, conflitos de opiniões. Então, é normal que haja ali uma conversa, né, um discordar, mas no relacionamento saudável, as pessoas sabem conversar, né? Tem aquela conversa assertiva, bacana, em que um ouve o outro e se estabelece a paz. A harmonia continua reinando, apesar dessas diferenças. Depois a gente já entra num relacionamento disfuncional, que é aquele onde já não há essa conversa assertiva, onde já não há esse entrosamento, esse respeito mútuo, né? E aí muitas vezes já começa a aparecer aquelas situações assim. De uma pessoa falar uma coisa, talvez não se explicar tão bem, não ser tão clara, o outro já entender de uma outra forma, e isso já começa a causar conflitos sérios no relacionamento, né? Então, disfuncional é aquela relação que ela já não está funcionando tão bem quanto deveria. Então, já é uma luz amarela que acende ali, né? Que falou assim: olha, presta atenção, porque as coisas já não estão tão bem quanto um dia foi, tá? Mas a gente consegue trabalhar o casal, né? Quando se quer resolver aquelas questões ali, eles vão resolver através da conversa, através de uma terapia de casal e as coisas vão ficar bem. Depois disso, a gente já coloca aqui um terceiro grupo, que é dos relacionamentos tóxicos.
E o relacionamento tóxico a gente ouve falar muito, né? Pelo menos aqui no consultório, quando as pessoas me procuram, elas dizem assim: eu estou vivendo um relacionamento tóxico. E às vezes já é um jeito errado de classificar esse relacionamento, porque às vezes, na verdade, ele é disfuncional e a pessoa acha que é tóxico. Ou ele já é abusivo e a pessoa acha que é tóxico. Então, o que é um relacionamento tóxico? De uma forma assim bem clara, né? É quando os dois são tóxicos um para o outro. Né? Então, é aquele relacionamento em que um fala alto, o outro fala também. Um grita, o outro grita. Um humilha, o outro humilha também. Então, fica aquela situação assim, eu digo assim, que tá de igual para igual, porque eles se ofendem e se machucam da mesma forma, tá? Eles vão alternando ali, né? Quem é que, e às vezes há até uma disputa, né, para ver assim, fulano veio, eu falei tal coisa, então eu respondo na mesma altura. Eu quebrei o celular do fulano porque eu fiquei com muita raiva, tal, tal, aí ele foi lá e amassou meu carro. E por aí vai, tá? Então, é uma toxicidade dos dois lados. E aí, por último, a gente entra num relacionamento que é o abusivo, né? E é esse que a gente vai falar com bastante profundidade hoje. Tá. Então, Elis, como é mesmo que eu diferencio o, o abusivo, porque eu sempre achei que era uma coisa só, abusivo e tóxico, Uhum, né? Eu já estive em situações abusivas e eu achava que era abusiva e na verdade era tóxica e vice-versa. Então, uhum. como é que eu realmente eu diferencio o abusivo do tóxico? Certo, é muito importante, muito boa pergunta. Deb, no tóxico há essa troca de veneno, digamos assim, né? Já no abusivo, não existe essa troca. No abusivo, existe um abusador e um abusado o tempo inteiro, tá? E o abusador é sempre o mesmo, o abusado é sempre o mesmo. Não há essa troca de papéis, tá? Uhum. Então, Ó, esse muito é o importante. ponto principal. Muito, muito importante saber disso, porque eu acredito que, como eu, muita gente também cometia esse erro em analisar as relações e fazer essa diferença entre o Uhum. abusivo e o tóxico. E a gente está aqui falando sobre casais, mas a gente não pode esquecer também que isso são relacionamentos que acontecem em todas as esferas. Não é isso? Não só no casal, mas também nas amizades, também na, numa reunião de um clube que você participa, não é? Numa igreja que você frequenta, até numa relação de cliente e profissional, você tem um local lá que você vende carros, ou um local que você costura roupas para fora. Então, você também tem que saber como é que você identificar o tipo de relacionamento que você está vivendo, para aí você ir procurar ajuda, pelo menos já sabendo qual é a ajuda que você precisa. Exatamente. Até Uhum, porque é muito assim, né? Quando se está num relacionamento disfuncional, uma conversa assertiva e uma terapia resolve, né? Quando uhum. se está, quando se entra num relacionamento tóxico, mas os dois querem resolver aquela situação, ainda é possível, né? Vem para terapia, a gente conversa, né? A gente fala assim, tem aquela lavação de roupa suja e tem as técnicas que a gente vai utilizando aqui, né? E todo profissional da área utiliza. Então, a gente ajuda o casal a colocar as coisas nos lugares, né? A perceber em que momento o marido está sendo tóxico e em que momento a esposa está sendo tóxica. E os dois querem resolver essa situação. Então, numa boa conversa, né, é todo um processo, né? Porque a gente precisa Uhum. entender que, assim, eu digo assim, primeiro a gente cuida do individual, né? Uhum.
eu preciso estar bem, eu preciso resolver o meu passado, as minhas dores, os meus traumas, porque eu me livrando de toda essa carga que eu carrego, aí sim eu estou pronta para amar e ser amado. Eu estou pronta Uhum. para viver um relacionamento saudável. Uhum. Enquanto eu estiver carregando dores, eu digo, eu utilizo muito uma expressão assim, né? Quando a gente tem um ferimento muito grave, que ele está sangrando, bom, a gente vai sangrar em cima de quem está perto. O sangue não cai longe. Então, quando a gente tem dores emocionais Uhum. muito grandes, a gente vai machucar as pessoas que estão próximas, que vai ser a família, que vai ser o marido, que vai ser o esposo, o namorado, a namorada, né? Então, primeiro a gente cuida das dores que a gente tem, a gente trata isso, né? E a partir desse momento a gente começa então a tratar o casal. Hum. Aí dá certo, tá? É isso. Aí você, por exemplo, eu consigo identificar, e eu sei que você, a maioria do pessoal aí assistindo também, quando nós estamos num relacionamento saudável, mas de repente acontece alguma coisa que você viu que ele passou de ser aquele saudável para ser um pouquinho, qual é o termo que você usa? É o relacionamento. Abusivo. Não, o antes do Ah, o tóxico. disfuncional. Desfuncional. Aí o que acontece? Alguém faz alguma coisa assim, nossa, eu vi aquilo ali. Você percebe quando passou do normal, do Uhum. saudável, e teve uma caidinha aqui no disfuncional. Às vezes, isso acontece porque a gente é humano, né? Como você falou no início. Mas Sim, aí eu consigo ver essa mudança. Mas e quais são os fatores ou as coisas que eu devo procurar para entender que ele está passando do tóxico para o abusivo, ou do ah, disfuncional para o tóxico? Quais são? Porque existem, são enviados vários sinais e a gente precisa saber que sinais são esses. Você pode dizer para gente? isso. Então, olha só, o disfuncional, ele é muito carregado, assim, de ciúmes, né? Mas é um ciúme razoável, né? Uhum. Aquelas briguinhas frequentes, aquela coisinha, assim, que um fica implicando com o outro. Aí vem uma falta de respeito, às vezes, por exemplo, não, você não vai usar essa roupa. Então, por que que eu não vou usar? Não vai porque vai chamar atenção, porque você está querendo que todo mundo fique te olhando, aquele negócio todo, né? Começa ali uma desconexão entre eles. Então, assim, aquilo que era saudável, agora começa a acontecer umas coisinhas que começa a incomodar. Poxa vida, mas ele não era ciumento, agora é. Ah, mas ele me dava liberdade, agora não dá. Ah, mas ele nunca foi contra ou ela, né, gente? Olha só, eu tô falando aqui ele, mas é uma forma, né? No português, vamos lembrar assim, ó. No português, quando a gente fala, por exemplo, reunião de pais, é reunião de pai e mãe. Então, Uhum. quando eu vou acabar usando mais o termo no masculino, mas isso não quer dizer que eu É estou só. priorizando essa ou aquela situação, tá? Começa também, Deb, a ter assim, uns diálogos não produtivos. Então, quando o relacionamento era saudável, tinha uma situação ali, eles sentavam, conversavam, resolvia aquilo. Quando chega no disfuncional, conversa, mas não resolve. Então, sabe, vai acumulando pendências e vai ficando uma coisa, vai juntando, sabe? É como se fosse começando a pegar os probleminhas ali e já colocar numa caixinha. E essa caixinha vai enchendo, né? E aí começa daí a vir a toxicidade. Então, assim, mas ele sempre foi ciumento e eu sempre cedi. Mas agora eu cansei, agora eu não vou ceder mais. E aí eu começo a me impor. Só que impor muitas vezes de uma forma negativa. Então, porque você não vai usar essa roupa porque você está querendo chamar atenção. Então eu tenho que chamar atenção mesmo, porque olha você. Então Uhum. eu já sabe? Já começa assim. Falou comigo dessa forma, eu já vou reagir da mesma forma. E então, assim, a gente percebe uma competição, sabe? Uhum. É, vamos ver quem manda aqui. Vamos ver quem é que ganha essa briga. Sim. E aí vem, né? Os ciúmes aumentam, aí começa a aparecer uma agressividade. Agora, o abusivo, eu posso entrar nele já?
Sim, com certeza. Tá. Então, Pode. olha só. Só que aí, quando a gente. Mas aí é importante a gente dizer assim, tá, então todo relacionamento começa saudável, vai pro disfuncional, pro tóxico e vira abusivo? Não. Tem relacionamento que vai ser saudável a vida inteira, com pequenos conflitos, pequenos desacordos ali, mas eles vão se resolver. Tem outros que vão passar por um disfuncional, e aí vão terminar, ou vão se resolver. Tem o tóxico que muitas vezes tem relacionamentos que eles começam tóxicos e eles vão tóxicos a vida inteira, né? Aquela competição, aquela briga, vão ver quem vai ganhar o tempo inteiro e vivem anos dessa forma, se ferindo um ao outro, mas continuam. É péssimo, é péssimo. Né? Vão adoecer emocionalmente, vão adoecer fisicamente. Então, tem gente, por exemplo, né, que eu recebo muito aqui. Ah, eles têm fibromialgia, não aguento de dor, não sei o que e tal. A fibromialgia é uma doença emocional, não é física. Quando você trata o emocional, a fibromialgia desaparece, tá? Então, são pessoas que vêm de um relacionamento tóxico, né? Ou pessoas que tiveram traumas muito grandes que não foram tratados, e aí vai aparecer em algum momento, o corpo vai gritar por socorro, né? Pode falar, Deb. Não, eu vou fazer uma pergunta a você com relação aos finalmente, no caso de um relacionamento abusivo. Mas eu queria perguntar para você agora, é uma coisa que surgiu assim na minha mente. Você já viu algum relacionamento passando diretamente do saudável para o abusivo, Não. do emocional? Aliás, olha só, vamos lá. O que que acontece? Nenhum relacionamento começa abusivo. Uhum. Por quê? Se eu estiver conhecendo você que está em casa, Não vai você ser que, né, relacionamento. Adê, começa um relacionamento e de repente a pessoa já mostra que ela desrespeitosa, que ela é grossa, que ela é agressiva, imediatamente a gente vai sair fora. Controladora. Controlador, a gente vai sair fora. Fala assim, não, essa pessoa aí tá louca. Não vou, né? Só que, vamos lá, quando começa a conhecer uma pessoa, é normal que os dois vão mostrar o melhor lado, não é? Vai mostrar o tanto Com que é certeza. bacana, que é inteligente, que é simpático, que é flexível, etc, etc. Só que o abusador vai ter um momento que a máscara dele vai cair. O abusador, né, a gente tem que entender assim, ó, ele entra, ele vai tratar bem a pessoa porque ele quer conquistar aquela pessoa. Ah, mas é porque Entendi. ele ama? Não, é porque ele quer aquela pessoa, por algum motivo. Então, uhum. Né? Pode ser porque aquela pessoa é muito bonita e significa, né? Ah, poxa, vou estar com aquela pessoa linda, tá? Pode ser que essa pessoa seja muito inteligente e isso chame atenção, ele queira por perto. Pode ser por questão financeira, pode ser por questão sexual, pode ser por mil motivos. Ele simplesmente quer aquela pessoa do lado dele para servi-lo ou para servi-la, né? Então, o que que acontece? Em dado momento, essa pessoa, essa máscara vai cair e essa pessoa vai começar a aparecer, essa pessoa real vai começar a Vai aparecer. começar a aparecer. Mas olha só, o que que é um relacionamento abusivo, tá? Eu vou colocar aqui algumas características. E Uhum. à medida que eu for falando, já vou dizer para você assim, observa, pode aparecer algumas fotografias de pessoas aí na sua cabeça, tá? Então, Uhum. olha só. Primeiro, ciúme excessivo. É aquela pessoa extremamente controladora, tá? Eu vou lá com a minha amiga. Não, não vai. Não vai, porque namorado meu não vai sair sem mim. Não vai, porque, mas eu vou na casa da minha mãe. Não, não acho certo. Não, porque você não vai usar essa roupa, não, porque você não vai arrumar o cabelo desse jeito, não, porque você não vai. É ciúme excessivo, é além da conta, né? É aquela coisa assim, eu tô andando, né, no shopping com a pessoa de mãos dadas ali e a pessoa tá cuidando para ver onde é que o outro tá olhando. Não, mas aquela pessoa passou olhando para você. Tá, mas eu vou controlar, a pessoa veio de frente, tá olhando, o que que eu vou fazer? Não, porque eu acho que você fez alguma coisa, hein? Você conhece essa pessoa? Já viu ela alguma vez? Então, assim, é uma paranoia mesmo, né? Loucura. Essa questão do controle, que a pessoa quer controlar.
tem aquela coisa assim, o que que você está pensando? O que que você está pensando agora? Assim, não é, eu vou saber o que que eu estou pensando, tem mil pensamentos. Pensei, eu estou pensando, não sei. Não, porque faz um tempo que você está aí, acho que tá pensando em alguém. O que é? Nossa, Sabe? É muito controle, né? Ela quer saber até o pensamento da pessoa. Imagine, o restante, né? Aí tem uma questão aí que junta o ciúme e o controle, aí vai para invasão de privacidade. Então, assim, dá seu celular aí que eu quero ver. Pera, por que quer meu celular? Eu quero seu celular. Tá devendo alguma coisa? Tem algum problema? Então, o abusador, ele vai. Gente, tem situações que eu lido aqui, né? A paciente chega para mim e fala assim: invadiu as minhas redes sociais, invadiu, Elis, eu não tenho mais vida, porque sabe com quem eu falo, lê todos os meus e-mails, faz isso, faz aquilo. É terrível, Debbie, né? Então, a nossa, invasão de imagina. privacidade, tá? A outra coisa, afastamento das pessoas. Esse abusador, para ele abusar dessa vítima, o que que ele tem que fazer? Ela não pode estar cercada de pessoas que a amam. Ele isola a vítima. Ele isola. Como é que ele isola? Tranca no porão? Não. Às vezes, A princípio, ele sabe aquela coisa assim: ai, eu te amo tanto, você é uma pessoa tão boa, mas eu acho que você não está percebendo. Olha como que a sua família te trata. Você já percebeu? Olha seu pai. Se o seu pai te amasse, ele não faria o que ele faz. Olha a sua mãe. Se a sua mãe amasse você, ela ficaria do seu lado, ela é isso, aquilo. Olha os seus irmãos, se aproveitam de você. Não é sempre você que paga a maior parte da conta, não é você que trabalha mais, não é você. Seus amigos, é só para se aproveitar de você. E o seu chefe, então, você já percebeu o tanto que você trabalha? Então, ele vai colocando essa pessoa num pedestal assim, você é muito boa, as pessoas que estão à sua volta não te dão o valor que você merece, mas eu te dou, eu tô vendo você. E aí, essa pessoa, ele vai falando tanto que essa pessoa começa a se afastar e ela vai se uhum, isolando e chega num ponto, Deb, que a única pessoa que essa vítima tem é o abusador. Ela já tirou todo mundo da vida dela. Muitas vezes ela parou de estudar, muitas vezes ela já não está trabalhando mais, né? Até porque, nossa. assim, ó, tem a questão da chantagem. Se você me ama, você vai largar esse emprego. Você já viu que o seu chefe dá em cima de você? Você já viu que você abusam de você lá? Tá? Aí vem a questão assim da destruição da autoestima. Por quê? Se eu sei o meu valor, o outro vai falar um monte de coisa, eu não vou acreditar. Mas e se eu não tiver autoestima? Aí eu vou acreditar. Hum, pois é. Então, tem uma questão assim, né, da destruição da autoestima e da invalidação dos sentimentos. Então, ele vai dizendo assim: então, olha, você engordou, né? Nossa, quando eu te conheci, você usava 40, agora você está usando quanto mesmo? 44? Engordou, né? Ah, porque antes você tinha. Então, fala muito da questão física, Uhum. porque o espelho, a gente conversa com o espelho todo dia. Mas e se essa pessoa já falou tanto que eu não estou bem, que eu já não sou tão bonita quanto, que eu já não sou mais tudo aquilo, a minha autoestima vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E Uhum. aí ele invalida os sentimentos. Então, assim, poxa vida, você fica falando que, ai, que eu tô gorda, eu fico mal com isso. Ai, mas é muito mimimi, né? Ah, Eu tô falando pro seu bem, eu tô falando que você engordou, porque assim, você tem que se cuidar, você não se cuida. Agora, entra daí, Deb, a parte, porque daí a gente fala assim, então é só essa pessoa ir para academia, fazer uma dieta, se cuidar, fazer procedimentos estéticos e tal. Não. Por quê? Ele já isolou, ele já acabou com a autoestima dela, tá? Ela já não tá trabalhando mais, ela já não é mais aquela pessoa independente que era. Ou uhum. se está trabalhando fora, se tem um rendimentos, ele já arrumou uma forma de controlar.
as finanças de uma forma assim que, né, tipo, ah, vamos, conta conjunta. Ah, vamos, vamos. Aí o dinheiro dela vai para lá e ele tira, ele gasta. Não, mas isso aí já tá tudo, a gente tem muita conta para pagar. Não, não vai dar para você ir no salão esse mês, não. Então, vai minando, minando tanto essa pessoa e chega um ponto assim, ela já não fala mais dos sentimentos dela porque ela é invalidada. Ela já não reclama porque ela já acha que ela já tá tão mal que ela não merece nada de bom. E aí Uhum. ela olha para aquela pessoa que está sendo maltratada e ela pensa assim: é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. O que que eu vou fazer? Pois é, É, então o abusivo, desculpa, o olha, abusivo, ele destrói a pessoa a ponto dela. A gente não chegou a falar sobre abuso físico, mas é tão mal quanto. Aí, nessa deixa, eu queria perguntar para você, Elise, existe algum sinal que vai me fazer entender que esse meu relacionamento de abuso emocional vai em algum momento para o lado do abuso físico? E se sim. existe, que é isso que eu preciso, como é que eu paro? Então, olha só, se essa pessoa ela já demonstrou ciúme excessivo, ela já está controlando a sua vida, ela já te isolou de todo mundo, ela já te colocou para baixo, ela já te tirou do trabalho, ou ela já, as suas finanças está na mão dela, ela já tem o controle sobre você. Então, assim, emocionalmente, ela já acabou, ela já te destruiu. O que está faltando agora? A parte física. Então, essa questão física acontece quando, às vezes, assim, a vítima, ela já não está mais aguentando aquela situação, né? E ela começa, então, ela fala, a princípio ela conversa, ela pede, né? Ó, por favor, mas eu queria isso, ah, mas a gente combinou tal coisa, você não está cumprindo. Só que chega num ponto que vem para a parte física mesmo, né? Eu não fiz, eu não vou fazer, e você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, e vem para agressão física, Uhum. E né? a agressão física, eu vejo às vezes que pode ser também um fator, por exemplo, entre homem e mulher, ele pode nunca nem levantar a mão para bater em você. Mas vamos dizer que ele é um homem que ele força você a ter uma intimidade com ele todo dia, toda hora que ele bem entender, e não respeita as suas necessidades, os seus períodos que você não queria participar, mas ele obriga você a fazer. Isso aí É, também é um abuso físico, não é isso? isso também, isso né? É um abuso físico e sexual e emocional. Né? Aí já chegou assim, já é o fundo do poço mesmo, né? Então, o que muitas mulheres, especialmente, né, mulheres, não sabem, porque tem aquela coisa assim, ah, eu sou casada, então eu preciso ceder ao meu marido sempre, né? Eu ouço muito isso, né? E não é assim, peraí, né? Daqui a pouco você vai entrar numa parte, né, mais é, espiritual, né? Uhum. Mas assim, hoje, inclusive, né, existe aí, né, a Lei Maria da Penha que diz assim, peraí, vamos combinar uma coisa aqui. Se a mulher não quer participar, não quer ceder, não quer ter intimidade com o marido naquele dia, ele não pode obrigar. Hum. Só que ele Então também não já pode tem fazer lei para isso. chantagem, Então né? já Também tem lei para isso. tem, né? Tem. É, Entendi. então, assim, e a chantagem também, né? Aquela coisa assim, tá, mas se você não quiser, tem um monte lá fora que quer. Não, isso aí Olha só, seria violência emocional. E por aí segue. deixa eu dar uns dados para você aí do Brasil, tá? É para todo mundo. Esses são dados do ano 2021 e esses dados dizem que para cada 2,6 habitantes, não, para cada 1.000 habitantes, existe 2,6 divórcios no país. Isso no ano de 2021. E o ano que mais teve divórcios, que o Brasil registrou um total, e eu estou falando aqui só de divórcios que são
por papel, né? São os divórcios legais. Não estou falando por separação de quem vive comumente, não, mas são só os divórcios registrados. No ano de Sim, 2020, eu acho que foi por causa da pandemia e porque ficou é, todo mundo dentro de casa, foi um registro de 383 mil divórcios. Mas isso em mesmo. todos os números de todos os anos no Brasil, sabe o que acontece? Mais de 60% desses divórcios são iniciados pela mulher. Exato. Por que será isso, Liz? A gente entende que, por quê? Dois fatores. Primeiro, a mulher ela está mais independente. Agora, aham. Então, naquele período em que a mulher era completamente dependente financeiramente do marido, Uhum. é, a tendência do casamento era continuar independente do que estivesse acontecendo. Uhum. Hoje, como a mulher já é independente, ela trabalha fora, então, assim, peraí, isso aqui não tá dando para mim, eu vou sair, eu vou separar, né? É, e na pandemia realmente aumentou muito, porque foi aquele período em que todo mundo trabalhava fora, mas aí de repente estava todo mundo confinado. Todo mundo de casa. Uhum. Então houve um Uhum. aumento grande, nos divórcios, mas continua crescendo, viu, Deb? É. Mas olha, naquela história que você falou sobre a mulher, realmente, a mulher, ela tem mais liberdade hoje, graças a Deus por isso. Somos mulheres e Sim, louvamos essa liberdade que temos, né? Mas quando você falou na parte espiritual, it's like Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios que a mulher deve se submeter ao homem. Aí você para ali, se você só parar ali, você vai dizer o quê? Eu tenho que me submeter mesmo, então não importa, eu tenho que ficar e não vou fazer, não vou tomar nenhuma iniciativa. Mas quando você continua a ler, você percebe que ele diz, e os homens amem suas mulheres, porque ser submisso ao amor é perfeito, não é uhum, submissão, é um amor mútuo, não é? Mas quando acontece isso, é perfeito, é saudável. Mas ah, se não é, o próprio Paulo, ele dá conselhos com relação a divórcio. Porque ele diz assim, olha, vou mostrar para vocês, porque existe um tabu dentro da igreja, e eu não estou falando contra as igrejas, mas é um tabu que existe com relação ao divórcio. Eles casaram, é casado para sempre. Porque lá em Mateus, deixa eu ver se eu coloquei aqui a passagem de Mateus. ah, Bom, tá lá em Mateus. Tá lá em Mateus, com certeza. Mas acho que é Mateus 19, que Jesus diz assim: olha, ah, o casamento foi criado por Deus e ele se refere a Gênesis, e ele dá a entender que o casamento realmente é uma coisa perpétua. E queria que fosse. Ninguém casa dizendo, vou casar porque daqui a 2 anos eu me divorcio e arrumo outro. Não é assim. exato. Eu tenho certeza que todo mundo casa querendo que seja perpétuo, até que a morte nos separe. Mas o mesmo Paulo fala, se você tá, por exemplo, você é casado com um descrente, se ele não tem problemas com isso, e ele não trata você mal, e ele deixa você exercer a sua liberdade de cultuar o seu Deus, você continua com ele, não tem problema, tá? Mas se não for assim, você se divorcia. E aí ela não cai nos parâmetros que são dados lá quando Jesus fala, né? Que o casamento foi dado por Deus, mas Moisés inaugurou o divórcio em casos de ah, promiscuidade sexual, que todo mundo diz que é adultério, né? Mas o nome ali, na verdade, é infidelidade. E infidelidade, ela tem um patamar de situações que você pode encarar e incluir em infidelidade. Porque se eu prometo uma coisa e eu não cumpro, eu estou sendo infiel. Exato. Não é? Então, as pessoas, por que será que ainda existe esse tabu tão grande dentro dos movimentos religiosos? Deve, talvez para manter as coisas como estão, né? E O também status quo. eu acredito assim, também por falta
falta de uma leitura mais abrangente, né? Falta de procurar o que realmente é aquilo, porque Uhum. nós temos uma tendência a ir para uma determinada igreja, religião, enfim, a gente ouve e acredita. Então, eu já ouvi muito assim, né? Lembro assim, quando eu era criança, quando eu questionava algumas coisas, eu ouvia assim, mas se tal pessoa que é um religioso, que dedicou a vida a estudar, falou que é assim, então é assim. Porque a gente que não tem estudo, a gente não sabe. Então, se ele que tem estudo, então é assim, pronto. Né? Aí chegava com mas será que não tem mais? É assim, Ah, não. né? Isso Então, também é abuso. Então, isso também é abuso, né? Mas eu acho que tem muito isso, viu, Deb, né? Uhum. Se coloca as coisas assim para dizer assim, vamos deixar dessa forma, né? Por exemplo, ó, quando a gente vai assim, saindo aqui só um pouquinho, né, da seara e entrando na seara do outro. Por exemplo, em relação à bebida, né? É Hum. muito mais fácil para qualquer religião dizer assim, é proibido beber do que falar assim, porque proibido que você está dizendo assim, não e pronto, acabou, ponto Uhum. final. Do que dizer assim, pode beber moderadamente. Porque Pois esse é. moderadamente, para mim é uma quantidade, para você é outra, e por aí vai. Então fica difícil de controlar. Então eu já digo sim ou não e pronto, acabou, né? É como dizer assim, é preto ou branco, mas entre o preto e o branco existe centenas de tons até chegar, Questões. né? Mas é mais fácil eu falar assim, preto ou branco e acabou, né? Então eu acho que, e aí é a minha opinião, né? Minha humilde opinião, não como profissional, mas mais até pessoal, eu acho que é mais uma forma assim de manter o controle, né? As coisas de uma forma mais fácil ali, né? Mas e aí cabe a cada um, de acordo com a vida que está vivendo, com o relacionamento em que está, começar a refletir e a questionar e buscar respostas, né? Uhum. Oi, Liz. Por isso que é importante a gente procurar por nós mesmos aprender o que está sendo ensinado para conferir se o que está sendo ensinado é a realidade, é verdade, não é? E não simplesmente aceitar por aceitar. Por exemplo, ah, lá em 2 Coríntios 6:14, desculpa, eu sempre estou trazendo alguma coisa da Bíblia, eu tenho paixão, né, então Paulo diz assim, ó, Paulo diz, Uhum. não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a justiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? As pessoas têm a tendência de levar isso somente para o lado matrimonial. Mas eu vejo, nesse caso, para qualquer pessoa, que Paulo está alertando as pessoas aqui, que se relaciona com outras pessoas, e você lembra o quê? Que da outra vez que a gente conversou, você falou, nós somos relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas, não é? Tudo é sobre relacionamento. Então, ele está se referindo a todo tipo de relacionamento. Eu lembro Uhum. que um dia eu estava numa reunião de administradores da igreja que eu frequentava, e eu indaguei isso. E ela falou: Olha, veja só, eu tenho uma irmã, eu tenho uma cunhada que ela é loira, casada com um homem preto. Isso é julgo desigual. Porque as filhas choram porque tem um cabelo ruim de tratar. Hum, E eu nunca tinha escutado aquilo ali. Eu falei, nossa, essa é a maneira. Como é que é? É um jugo desigual, branco e preto. Eu ah, chamaria isso de outra coisa, né? é. Mas aqui eu entendo que ele está falando por exemplo, quando ele diz qual é a comunhão que tem a luz com as trevas. É, por exemplo, eu acredito no Deus criador dos céus e da terra. Aí eu vou e me caso com um ateu. Eu sei aonde eu estou entrando. Então, existe alguma coisa em comum entre nós dois? Pode até existir. Mas nesse aspecto que é muito importante para mim, é trevas. Eu não estou dizendo que ele que é as trevas, mas eu sei que Deus é a luz.
Então, eu acredito na luz e eu estou me relacionando com a pessoa que não acredita. Então, eu tenho uma escolha, porque ninguém entra no relacionamento. Ó, desculpa, mas agora eu sou um ateu. E se isso acontecer, você também tem como tomar uma iniciativa e tomar uma atitude, né? E era isso que eu queria perguntar para você. Qual é o ponto, ou se existe um ponto em que a gente diz, não, agora, ou é uma coisa pessoal, é uma coisa de um para para outro, dizer assim, olha, me bateu 3 vezes, na quarta eu separo. Ou me bateu uma vez, nunca mais a gente se vê. O que que você entende com relação a isso? Essa pergunta é difícil, né? Porque assim, cada pessoa tem o seu limite, né? Então, assim, existe aquela pessoa que diz assim, porque lembra que entra no relacionamento, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bem, tá Uhum. tudo muito bom, tal, tal, tal. E aí começa a acontecer ali uma coisa, peraí, vamos sentar e vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Né? Vamos pensar assim que numa saída o ciúme bateu em um dos dois ali e teve uma briga. Peraí, vamos conversar sobre isso. Só que o abusivo, né, o relacionamento abusivo, o abusador ele não vai mudar, ele vai continuar sendo daquele jeito. Então, Uhum. de repente a pessoa fala assim, é que a vítima ela tem sempre aquela coisa assim, né? Ah, eu acho que ele vai mudar, né? Quando se trata de uma vítima cristã, então fica aquela coisa assim, não, eu vou orar e Deus vai mudar ele. Ah, vai mudar, tenho certeza. E olha, aí começa a olhar porque fulano passou por uma situação difícil e olha como que mudou. Só que aquela pessoa que de repente ela pegou como espelho, vivia uma relação tóxica, não era abusiva. E a tóxica ainda tem jeito, a abusiva não. Ah, abusiva não. Então, Deb, isso varia muito, porque assim, é, se uma pessoa percebe que essa pessoa já passou dos limites em relação ao ciúme, ela pode falar assim, não, para mim chega. E tem aquela outra que vai passar pelo ciúme, pelo controle, pela invasão de privacidade, Uhum. na chantagem, ela vai até o momento em que chega no abuso físico, por exemplo. Uhum. E aí, E assim, bateu uma vez e para. Tem aquela, porque lembra que o abusador, ele não quer perder aquela pessoa. Então, ele bateu e aí ele vai dizer assim: então, é que você me fez perder a paciência. Olha o que você fez, a culpa é sua, é você que provoca. nossa, E muitas vezes ele consegue fazer com que a pessoa acredite naquilo e carregue aquela culpa. Eu provoquei. é por isso. Então, cada um tem o seu momento ali, né? Eu diria, tá, como profissional, que tudo isso, ó, o abuso excessivo, aquele controle, a invasão de privacidade, tudo isso é impedir que a pessoa exerça a liberdade dela. Então, eu já diria que nesse ponto aqui, teria que acabar, Uhum. É. tá? Pois é. Mas as pessoas têm um tabu, e aí eu volto para o que você disse no início. A gente precisa se conhecer. A gente precisa, e eu digo, todos nós precisaríamos sentar com um profissional da área de saúde mental. Se você é cristão, procura um cristão. Se você não é, procura outro. Mas principalmente que você entre numa, num local em que você se encontre pessoalmente, você se reconheça, porque, olha, com relação a divórcio, a casado, recasar, existem muitos conflitos, mas existem também situações em que as pessoas elas não tomam uma atitude porque elas têm medo da reação dos outros, o que que vão pensar dela. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era bem jovenzinha, tinha uma senhora bem mais velha que eu, e ela dizia assim: você tem que casar. Porque se você casar e você se divorciar, você vai ser mais respeitada do que se você nunca tiver casado. E eu acreditei isso, minha vida, não é? Mas eu nunca casei, tá? Mas hoje, quem quiser que fale, porque tem muita gente aí que está encalhada em casamentos que está precisando seriamente serem resgatados e eu estou livre. É.
o que o Senhor tem preparado para mim. Eu confio no meu Deus. Então, assim, quando você passa a se conhecer a si mesmo, você sabe. E o que as atitudes que você toma são baseadas, primeiramente, a você honrar a Deus e você não satisfazer a homens, mas satisfazer a Deus e ser Ex- feliz. Elis, Exato. a gente está conversando já há 1 hora. Eu queria que você desse para a gente, então, aqui uma conclusão. Quais são as considerações finais que você deixaria aqui com o pessoal? Tá, então, assim, olha, o que que eu quero, assim, que primeiro vocês que assistiram até agora reflitam sobre isso, tá? Provavelmente a semana que vem a gente vai dar sequência, daí, né, trabalhando qual é o perfil do abusador e qual é o perfil da pessoa abusada. Hum. Mas olha só, gente, todas as pessoas que passam por relacionamentos tóxicos, que estejam vivendo um relacionamento tóxico, mas principalmente o abusivo, são pessoas que já estão vivendo numa ansiedade muito grande, tá? Porque ela tá sempre achando assim, bom, essa pessoa vai chegar, vai brigar comigo, vai falar tal coisa, vai me recriminar, vai, né? Então, ela vive sobre a adrenalina muito grande, um estresse muito grande. Então, a ansiedade toma conta. Vem junto a depressão, né? Porque Hum. uma pessoa que é invalidada, que está com a baixa autoestima e tudo, ela vai entrar numa depressão. Um transtorno de estresse muito grande, especialmente o transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Porque toda vez que esse abusador chegar e falar alguma coisa, destratar essa pessoa, vai disparar nela ali uma, uma descarga Descarga. de adrenalina, de cortisol muito grande, então ela vai viver sobre um efeito de estresse pós-traumático o tempo inteiro, tá? Então, são pessoas assim, e chega um momento, veja, que isso tá tudo aqui na mente, tá? A ansiedade, o medo, a depressão, né? Só que a mente não dá conta de tudo isso. E aí vem para o corpo. De que forma? Falta de sono, vai se alimentar excessivamente por causa da ansiedade, então o corpo vai Hum. mudar, vai ter muita dor de cabeça, problemas no aparelho digestivo, Hum. fibromialgia e por aí vai. Então, a mente está sofrendo e o corpo vai gritar e vai Sofre, então. sofrer junto, tá? Então, fique atenta. De repente você fala assim, eu acho que muita gente que vai estar assistindo já percebeu, nossa, eu estou vivendo um relacionamento assim, tal, né? Aquelas fotografias que eu falei, com certeza já surgiram aí na mente de muita gente, né? E agora olha para você, o que é que você está sentindo? Que sintomas o seu corpo já apresentou? Que gritos ele está dando? Então, olha para você, se Uhum. conheça, tome a decisão que você achar que é necessária, porque a pessoa que você mais tem que amar é aquela que você vê no espelho. Hum. Elis, muito, muito obrigada. Você realmente é sensacional. É muita, muita sabedoria que você tem, por isso que eu trago você aqui no canal. E a gente vai ficar se preparando para a nossa nova live, nosso novo encontro. E Deus abençoe você e todos vocês que quiserem entrar em contato com a Elis. As maneiras de entrar em contato com ela estão sendo colocadas aqui no vídeo e também na descrição que vai ser colocado no YouTube, tá? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a todos vocês.